Quero que vocês abram a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler a partir do versículo 27, desculpa. Mateus 27, a partir do versículo 33. A palavra do Senhor diz assim: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que iam passavam blasfemando dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destrói o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciões, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel? Desça da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões, que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos quais ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, a colocou na ponta de um caniço e deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, de José e a mulher de Zebedeu. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te louvar pelo poder da tua palavra. Nós queremos te agradecer pela tua fidelidade. Nós queremos que o Senhor fale conosco nesta noite de uma forma muito poderosa. Pai, nós queremos aprender do Senhor. Então vem, derrama sobre nós a tua bênção. Usa-me, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu preciso ser usada pelo Senhor nessa noite. Então capacita, vem, Senhor, de encontro a mim. Que nada venha de mim mesmo, mas venha movido pelo teu Espírito, que teu Espírito Santo possa falar nessa noite. Todo eu, todo ego, toda vontade do homem e da carne caia por terra. E que tão somente o Senhor fale nessa noite. O Senhor conhece a tua igreja, eles estão aqui. O Senhor conhece cada vida. Então fala de acordo com o desejo do teu coração. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toca, Senhor, nessa noite. Toca com poder e com fogo. Faz o teu milagre. Salve e liberta. Manifesta a tua glória no meio do teu povo. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. E toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração nós colocamos diante do teu altar. Porque só o Senhor é digno de receber toda honra, toda glória e toda a adoração. Que legal, né? Quando chegamos à Semana Santa, feriado na escola, reunião de família e amigos, ovos de Páscoa. Mas qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? E quero dizer a vocês, hein? Muitos cristãos não sabem qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. Mas hoje nós vamos descobrir qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. E nós vamos fazer uma linha de tempo. Eu quero lembrar a vocês que tudo isso começou lá no Éden. Foi lá que todas as coisas começaram. Foi lá que essa linha do tempo começou. Foi lá no Éden que Jesus disse que viria um que pisaria a cabeça da serpente. E veio. Esse um veio. Nós vimos isso que aconteceu lá no começo de todas as coisas. Deus agindo lá. E nós caminhamos mais um pouco nessa linha do tempo e nós chegamos então no Egito.
Nós chegamos aonde? Nós chegamos aonde Deus se manifesta com poder, usando um homem chamado Moisés, para tirar o seu povo do Egito. E para isso ele usou 10 sinais. O Senhor, ele usa 10 sinais para tirar o povo do Egito. E aí nós vemos que ele faz alguns milagres na terra do Egito. O primeiro sinal, ele faz com que o rio Nilo se transforme em sangue. Todos os peixes morrem, o cheiro fica terrível. O segundo, rãs invadem as casas dos egípcios. Os egípcios animais ficam cobertos de piolhos. Deus mandou milhões de moscas para o Egito, é o quarto. O quinto, os animais morreram. Sexto, feridas cheias de pus cobrem a pele dos homens e dos animais. Sete, uma forte chuva de pedras acabou com tudo que estava no campo, incluindo as pessoas e os animais. Uma nuvem de gafanhotos comeu todas as plantas e frutos que sobraram depois da chuva de pedras. Durante 3 dias houve uma grande escuridão, e somente os egípcios ficaram no escuro. Muito bem. Apesar de todas essas pragas que veio sobre o Egito, mesmo assim o coração de Faraó continuou duro. Não deixava o povo ir. Então Deus pede para que cada família pegue um cordeiro sem defeito, e ele faz o quê? Ele pede para que o povo de Israel mate esse cordeiro, e que o sangue passe nos umbrais da porta. E quando o anjo do Senhor passasse, as casas do povo de Israel não seriam afetadas, seriam livres. Mas as casas do povo do Egito, o anjo do Senhor entraria ali e mataria todos os primogênitos da terra do Egito. Todos os primogênitos. Foi nesse exato momento que foi instituída a Páscoa. A Páscoa foi por causa desse grande livramento que Deus proporcionou ao povo de Israel. Todo o primogênito, tanto do faraó, como do mais humilde servo e dos animais, morreram na terra do Egito. Aí então o povo é liberto. Aí então o povo sai do Egito. Sai do Egito. E agora nós vamos caminhar mais um pouco. Isso aconteceu há 1.500 anos antes da vinda de Jesus. Antes da vinda de Jesus, isso ocorreu. E Deus tira o povo com muito poder. E hoje nós estamos comemorando a Páscoa. Porque lá na frente viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Viria aquele que tomaria a chave da morte do inferno. Viria aquele que morreria por um povo, por uma nação, por todos nós. Veio Jesus Cristo de Nazaré. E ele veio morrer. E ele realmente morreu. Por mim e por você. Realmente o Senhor fez aquilo que ele disse que faria. Da mesma forma que ele tirou o povo do Egito, com braço forte e com mão estendida. Ele vem de encontro a toda uma humanidade caída. Uma humanidade que precisava de salvação. E então, um homem, Jesus, ele resolve ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele resolve ser aquele Cordeiro imaculado, sem ruga, sem mancha, sem nenhum defeito, que precisava morrer por uma humanidade caída. E nós aqui vimos todo o sacrifício, nós vimos todo o sofrimento do Senhor, nós vimos tudo o que aconteceu com o Senhor. Por que tudo isso aconteceu? Por amor a você, por amor a mim, por amor a todos nós, por amor a um povo, por amor
o Senhor Jesus foi até aquela cruz e ele morreu, para que toda a tua maldição, para que todas as tuas dores, para que toda a tua enfermidade, para que tudo aquilo que Satanás muitas vezes levanta contra a tua vida, fosse crucificado lá naquela cruz. E foi crucificado. O Senhor Jesus trouxe libertação. O Senhor Jesus trouxe salvação. O Senhor Jesus fez o milagre para que você nessa noite pudesse estar aqui. O Senhor Jesus resolveu fazer algo que nenhum ser humano faria, que era da sua própria vida, para resgatar você. Ele deu a vida por você. Ele foi até aquela cruz por amar você. Ele foi até aquela cruz porque ele desejou fazer algo tremendo na tua vida. Ele foi até aquela cruz para plantar uma eternidade, porque se ele não tivesse plantado a eternidade, você estaria morto por toda a eternidade. Mas quando ele entrega, ele rende o seu espírito lá naquela cruz, eu quero dizer para você que nesse exato momento, ele fez com que a vida e a eternidade dele entrasse dentro de você. E quando essa vida e essa eternidade entrou dentro de você, você hoje vai viver eternamente com ele. Eu quero dizer a você que você precisa morrer com Jesus. Você precisa morrer lá naquela cruz. Você precisa passar pela morte naquela cruz. As pessoas pensam que servir o Senhor é muito fácil, mas não é fácil não. É muito difícil servir o Senhor, mas é a única forma de realmente viver eternamente com ele. E eu quero dizer para você que você tem que morrer. Você tem que passar pela cruz. Se você não passar pela cruz, você está fadado ao fracasso. Você não verá a glória do Senhor. Então que nessa noite você possa pensar, você possa refletir se você já morreu. Se você verdadeiramente já morreu com Jesus. Se você verdadeiramente foi até aquela cruz. Se você verdadeiramente passou por tudo aquilo que ele passou, você não era digno que ele fosse até aquela cruz. Você não era digno que ele morresse por você naquela cruz. Você não era. Mas ele te fez digno. Ele quis te dar uma dignidade. Ele quis fazer algo por você. Tremendo. E eu quero dizer para você, hoje é noite de vitória. Hoje é noite de derrota de Satanás. Derrota do inimigo. Porque quando se morre naquela cruz, nós escrevemos uma nova história. E quem aqui quer escrever uma nova história? Quem aqui quer mudar de vida? Quem aqui quer de fato e de verdade ver a glória do Senhor? Eu espero que você nessa noite deseje ardentemente ver a glória do Senhor. Eu desejo que nessa noite o Senhor venha e que toque em você de uma forma tão poderosa que não haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja transformação. Porque quando se morre, se nasce renovado, restaurado. Se nós não morrermos, nós não podemos florescer. A semente caindo na terra, ela tem que morrer. Então, que você nessa noite possa morrer com Cristo. Que você nessa noite possa ser tocado por Ele. E que a glória do Senhor venha sobre a sua vida. Que o poder dele seja manifestado. Que você sinta Ele em toda a dimensão. E o seu amor. Amém? Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé e nós vamos orar. Gostaria que você colocasse a tua mão direita no teu coração. Eu gostaria que você repetisse uma oração comigo agora. Diz assim para o Senhor, que foi até aquela cruz para morrer por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer
Porque quando o Senhor resolveu, no seu coração, salvar uma humanidade caída, o Senhor pensou em mim. O Senhor olhou para mim. E o Senhor me amou primeiro. E o Senhor, hoje, eu quero pedir que o Senhor hoje entre na minha vida. E eu quero que faça morrer toda a minha natureza carnal, pecaminosa, que muitas vezes me separa do seu grande amor. Pai, eu quero ter uma experiência poderosa com o Senhor. Eu quero que o Senhor me faça morrer naquela cruz, para que eu possa então ter a eternidade dentro de mim e que eu possa ser feliz. E ser feliz é só em Ti. Em nome de Jesus. Olha eu aqui, Deus, carente, precisando do Teu toque, do Teu amor e da Tua paz. Em nome de Jesus é que eu oro e Te agradeço. Obrigada, Jesus, pelo Teu poder. Obrigada, Senhor, pela Tua graça. Obrigado pelo poder da Tua palavra. Senhor, nós Te louvamos pela Tua fidelidade. E nós queremos Te pedir, Senhor, completa a obra que o Senhor já começou nas nossas vidas, fazendo milagres e nos transformando de glória em glória, porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos ver a Tua glória. Nós precisamos ser felizes. Nós precisamos sentir o Teu poder. Em nome de Jesus é que oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Se você está com a sua Bíblia, abra comigo em Lucas capítulo 13. Em Lucas capítulo 24, versículo 13, perdão. Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram aqui nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele iria trazer a redenção a Israel, e hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram, nos contaram ter tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram aos sepulcros e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram em crer em tudo que os profetas falaram. Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez menção que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, dizendo: fica conosco, pois a noite vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles.
Perguntaram-se então um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos expunha no caminho as Escrituras? Levantaram-se e foram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz sejam com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Então ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? Por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, mas como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios de alegria que estavam de espanto, lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Jesus anda com os discípulos frustrados, e naqueles 11 quilômetros, Jesus mostra a atmosfera espiritual naquela viagem de domingo à tarde. Eu vejo nas aparições de Jesus uma qualidade extravagante, como se Jesus estivesse desfrutando da liberdade de um corpo ressurreto de um passarinho. Ele vai para onde quer e aparece onde quer. Lucas nos dá a narrativa comovente de uma súbita chegada de Jesus do lado desses dois discípulos, desesperançados nessa estrada de Emaús. Eles sabiam acerca da descoberta da sepultura vazia, pelas mulheres e da confirmação ocular de Pedro. Mas quem será que podia acreditar em tais rumores? A morte, por definição, não é irreversível. Nós esperamos que ele redimisse a Israel, disse um deles em evidente decepção. Um pouco depois, na hora da refeição, o estrangeiro faz um gesto firme, partindo o pão, e um elo se coloca no lugar. Era Jesus quem estivera andando com eles, e agora está sentado à sua mesa. Mais estranhamente ainda, no instante em que reconheceram seu hóspede, ele desaparece. Quando os dois voltam para Jerusalém, encontram os 11 reunidos a portas fechadas. Eles despejam sua incrível história, que corrobora com o que Pedro já sabia. Jesus está em algum lugar e está vivo. Sem advertência, quando os duvidosos ainda discutem a questão, o próprio Jesus aparece no meio deles. Eu não sou um fantasma, declara. Toquem as minhas cicatrizes. Sou eu mesmo. Mesmo então, as dúvidas persistiram, até que Jesus se apresenta para comer um pedaço de peixe assado. Fantasmas não comem peixe assado. Uma miragem não pode fazer o alimento desaparecer. Eu creio que Deus, através de Jesus, quer que nós saibamos de algumas coisas hoje. A primeira dessas coisas é que Jesus caminha conosco, mesmo quando ainda a gente não percebe. Foi isso que os discípulos perceberam no caminho de Emaús somente depois que Jesus parte o pão e que os olhos deles são abertos. Enquanto isso, estava obscurecido. E muitas vezes é assim na nossa caminhada, é assim na nossa vida. Nós andamos por essa terra aqui, nós caminhamos por essa terra aqui, nós fazemos as nossas coisas e nós não percebemos que Jesus está caminhando conosco. Nós não conseguimos divisar que Jesus está ao nosso lado. Nós não conseguimos perceber que a sua graça nos acompanha. Nós não conseguimos perceber que o seu amor está sobre a nossa vida. Nós não conseguimos perceber que a unção dele está quebrando todo o jugo que está sobre nós. Infelizmente, nós andamos nessa terra e não percebemos que Jesus está ao nosso lado. Assim como os discípulos andaram no caminho de Emaús. Ele está presente. Ele está presente nesse mundo. E a igreja descobre a sua jornada missionária, descobrindo quem é o seu Senhor que está ao seu lado. É nas características de Jesus de Nazaré que o mundo vai conhecer que nós somos seus discípulos. Quando nós apresentarmos as características de Jesus de Nazaré. Mas para isso nós precisamos reconhecê-lo na caminhada. Precisamos estar vendo que ele está conosco. Precisamos ver que ele está ao nosso lado. A segunda coisa que Jesus quer que a gente saiba é que a nossa percepção do mundo físico muitas vezes cega a nossa percepção do mundo espiritual.
Se você notar bem nesse texto, você vai ver que esses homens, eles estavam cegos para as coisas espirituais. Eles estavam vendo o que tinha acontecido com Jesus de Nazaré, mas eles estavam completamente cegos, porque Jesus já havia predito, não uma nem duas vezes, sobre a sua morte. Jesus havia predito que ele haveria de ressuscitar. Ele havia falado sobre isso, mas os discípulos estavam cegos. Eles não conseguiam enxergar. Muitas vezes, irmãos, nós estamos assim também, cegos para as coisas desse mundo. Nós não conseguimos divisar as coisas espirituais. Nós conseguimos só ver as coisas desse mundo. Nós não conseguimos olhar diante das coisas desse mundo. Nós só conseguimos enxergar o que está ao nosso redor. Nós só conseguimos enxergar aquilo que está perto da gente, aquilo que é palpável. Mas convosco não será assim. Conosco não será assim. Nós conseguiremos enxergar além daquilo que está nas nossas vistas. Nós vamos conseguir enxergar adiante, porque o Senhor quer abrir os nossos olhos. Como Ele partiu o pão e abriu os olhos dos discípulos, assim Ele quer abrir os seus olhos e os meus olhos. Ele quer que a gente enxergue Ele, nesse mundo difícil que a gente vive. As coisas são complicadas, sim, são difíceis, mas nós estamos com Jesus. Ele está conosco, e isso faz toda a diferença na nossa vida. Terceira coisa que Ele quer que a gente compreenda, é que a nossa compreensão de Jesus só é possível a partir de um momento, de uma experiência pessoal com Ele. Se você notar bem, você vai ver que esses discípulos no caminho de Emaús, eles não perceberam Jesus. Em nenhum momento eles viram o Senhor. Eles só viram a partir de uma experiência pessoal que eles tiveram. E qual foi essa experiência pessoal? Quando eles partiu o pão. Só que isso remete a algo que eles já tinham tido lá atrás, na ceia. Eles já tinham visto Jesus partir o pão. E o pão, meus irmãos, na verdade era Ele mesmo. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. E quando Ele faz aquele momento, é como se algo conectasse, é como se um filme de suspense acabasse com o seu final, é como o The End chegasse, é como se eles vissem algo que eles antes não tinham visto. Os seus olhos estão abertos, como que escama caem dos seus olhos, e eles conseguem ver o Senhor. Você só terá uma compreensão de Jesus quando você tiver uma experiência pessoal com Ele. Você só conseguirá compreender quem é Jesus de fato quando o seu coração for tocado por Ele. Quando você deixar Jesus tocar no seu coração e fazer algo novo, que só Ele pode fazer. É só Ele que pode fazer. Ninguém mais pode, nenhum ser humano pode fazer o que Jesus pode fazer. E foi por isso que Ele morreu e ressuscitou. Por causa de você. Em quarto e último lugar, Jesus quer que a gente saiba que é na experiência comunitária que a nossa fé cresce e se desenvolve. É quando nós estamos juntos, unidos em um corpo só, que a nossa fé tem sentido, que a nossa fé se desenvolve, que a nossa fé cresce. Eu estava conversando com um amigo missionário em um outro país. E perguntei qual é a coisa mais difícil para você enfrentar no seu campo missionário. E ele foi bem categórico em dizer: a ausência dos meus irmãos em Cristo. A coisa mais difícil que eu vou enfrentar no campo missionário é a ausência dos meus irmãos. É a ausência da igreja. Quando nós estamos juntos, temos defeitos? Sim. Você vai olhar para a pessoa do seu lado, você vai encontrar um monte de defeitos. Você vai olhar para a pessoa de trás, você vai ver que ela é cheia de defeitos. Somos defeituosos e temos defeitos. Só que uma coisa nos une, que é o amor que nós temos uns pelos outros. Isso nos une. E o amor, ele supera todas as coisas. Como diz 1 Coríntios capítulo 13... O que diz o amor? O amor ele supera, ele suplanta, ele cobre multidões de pecados. Como o amor faz isso? Esse amor só é capaz quando Cristo derrama no nosso coração. Esse amor de amarmos uns aos outros, de realmente queremos o bem um do outro, realmente queremos que o outro cresça e a gente diminua, só é capaz quando o amor de Cristo é derramado em nossos corações.
nós precisamos contar as experiências que acontecem conosco. E como Deus nos responde. E isso faz com que a nossa fé cresça. Quando a gente ouve as experiências. Quando a gente ouve alguém contando, olha, aconteceu isso, eu orei e Deus me respondeu. Eu orei e Deus fez um milagre. Eu orei e o Senhor fez algo tremendo. John Wesley disse o seguinte: eu quero Cristo inteiro para ser o meu Salvador. A Bíblia inteira como o meu livro. A igreja inteira para a minha comunhão. E o mundo inteiro para o meu campo missionário. Irmãos, nós somos chamados por Deus nessa noite a reconhecermos Ele no caminho da vida. O caminho da vida não é fácil. O caminho da vida é difícil. Ainda mais se nós estivermos sozinhos. Mas a palavra do Senhor nos garante, no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele está conosco nos momentos mais difíceis da vida. Que o Senhor abra os teus olhos para que você reconheça que Ele está com você. Depois nós precisamos realmente estarmos juntos, para que a nossa fé cresça, para que a gente enxergue que o Senhor está presente e que a nossa fé se desenvolva. As experiências que você tem não são as mesmas que eu tenho. E as experiências que eu tenho podem fazer com que você cresça. E as experiências que você tem vão fazer com que eu cresça. E é isso que nos torna um corpo em Cristo. Ele é o cabeça, nós somos os seus membros. Você é importante para Deus. Você é importante para essa igreja. Você é importante para o corpo de Cristo. Creia nisso. Creia nisso. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos e nós vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento tremendo que o Senhor abriu os nossos olhos. E a gente pôde ver que o Senhor está com a gente. A gente pôde ver que o Senhor estava caminhando com a gente todo o tempo. Como isso é tremendo, Senhor. Aqueles que se convertem dizem, olha, o Senhor já estava cuidando de mim lá atrás. E realmente, Senhor, a gente que não via que o Senhor estava cuidando. Mas hoje nós podemos ver, hoje nós podemos enxergar que o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado por isso. Continua, Senhor, abrindo os nossos olhos nas estradas da vida, para que a gente enxergue realmente que o Senhor está com a gente e que a gente possa, Senhor, desfrutar das experiências que nós temos, uns com os outros, contigo, para que a gente possa crescer juntos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vou chamar a pastora Célia, a pastora Mércia aqui comigo. 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora. 1 Coríntios 11, 23, o texto diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, este é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de haver ceado, ele tomou o cálice da nova aliança e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberem desse cálice. Todas as vezes. Façam isso sempre em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Nós vamos participar da ceia do Senhor nesse instante. Se você é batizado e professo, e você já confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você já desceu as águas do batismo, então você está convidado a participar da ceia do Senhor conosco. Se você ainda não fez isso, se você não desceu as águas do batismo, nós queremos incentivá-lo a que você faça, para que você possa participar desse momento tão precioso que é a ceia do Senhor.
Se você é visitante de outra igreja evangélica, você está convidado, desde que você esteja em plena comunhão com a sua igreja, você está convidado a cear conosco, a tomar o pão e beber do cálice. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pelo pão e pelo vinho. Sabemos, Deus, que ele não é corpo e nem sangue, mas eles são símbolos do Senhor na nossa vida. Nós temos uma aliança contigo e nós estamos reafirmando essa aliança agora. Abençoa o pão e o cálice, Senhor. E em nome de Jesus seja saúde para os nossos corpos, para o nosso espírito, para a nossa alma. Senhor, obrigado, porque o Senhor um dia morreu, mas também porque o Senhor ressuscitou e confirmou tudo aquilo que o Senhor havia dito que era e que estava fazendo. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Você pode vir, pegue o pão, pegue o cálice, volte ao seu lugar e depois nós vamos dar a ordem para você comer, tá bom? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho, Pai, onde posso eu chegar somente pelo sangue. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Vamos então comer do pão. Depois de haverem ceado, o Senhor tomou o cálice da nova aliança, e disse: tomai e bebei todos vós, fazei isso em memória de mim. Você pode trocar o seu cálice com alguém, um irmão, como símbolo da aliança que você tem com ele, em nome de Jesus. Vamos fazer isso? Podem tomar do cálice.
Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento tão precioso em que nós nos assentamos na sua mesa. Obrigado, Jesus, por esse privilégio. Eu creio que foi derramado neste lugar uma unção de cura, de graça do Senhor, de capacitação, quando nós nos alimentamos, Pai, pela fé. Nós tomamos posse de tudo que o Senhor conquistou naquela cruz. A alegria, a paz, consolo, tranquilidade, a cura do nosso físico, da nossa alma. Senhor, nós te somos gratos, Deus, pela tua obra em nosso favor. Estamos felizes, Deus, em poder participar da tua mesa. Muito obrigado, Jesus, por tanto amor. Muito obrigado, Senhor, por tanta misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ainda em pé, vamos louvar o Senhor com esse cântico. Eu queria desafiá-lo nessa noite a fazer essa oração que esse cântico diz. Em nome de Jesus, faça essa oração. Toma-me, Senhor, rendido estou. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Nós vamos começar do início de novo. E você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, você vai poder trazê-lo no altar. Você que está nos visitando, não fique constrangido, porque esse é o momento dos irmãos da igreja, tá bom? A gente vai fazer isso porque o Senhor tem nos abençoado. E nós vamos então devolver uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado à casa do Senhor. Vamos fazer isso com alegria, em nome de Jesus. Rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Diga pra ele. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Tu és o nosso Rei, Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa força, Tu és o Deus em quem nós confiamos, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua presença na nossa vida, e porque um dia o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o Teu reino. Nós te agradecemos por isso, Pai, e te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.